Olá, vamos falar agora do traço masoquista. Esse traço tem como ferida emocional a humilhação. Ele não suporta humilhação. Então, qual fase que desenvolve o masoquista? Geralmente ali de 3 a 4 anos de idade. É a fase, por exemplo, pode ser talvez um pouquinho antes também, a fase anal, controle da esfíncter, onde acontece o total desfraude. A criança começa a não usar mais fralda, controlar o cocô. E nesse momento aparece a figura da mãe. Talvez a criança, naquele momento que ela fez o número 2, fez o cocô, às vezes o pai e a mãe olha para aquela fralda, para aquele cocô e diz assim: meu Deus, mas que cocôzada mais fedida, que cocô feio. E a criança entende o quê? Ela se sente humilhada, porque, poxa, o que sai de dentro de mim não tem valor, e aí ela registra isso. Então o que vai acontecer? Ela vai fazer de tudo para não ser humilhada, tá? Então é uma pessoa, eu quero falar um pouco do corpo do masoquista. Geralmente é uma pessoa forte, mas ela é uma pessoa entroncada. Diferente do psico, que é uma pessoa que mostra poder, essa pessoa ela já é uma pessoa que demonstra mais força do que poder. Deixa eu mostrar aqui o corpo do masoquista. Ó, é alguém entroncado. Se for colocar numa figura geométrica, é uma pessoa que tem um formato quadrado, sabe? Aqui, ó, um quadrado. Porque enquanto, é muito interessante isso aqui, ó, uma informação interessantíssima, ó. Enquanto o esquizoide é alguém retangular, tá vendo aqui? Enquanto o oral é redondo, tá? Aí você vai observar, por exemplo, que o esquizoide são pessoas que são nerd. Por exemplo, você pode observar a figura do Albert Einstein. Era alguém esquizoide. O oral, você pode observar o Jô Soares. E o psicopata, super-homem, por exemplo. Ou aquele bombadão da academia que tem a cinturinha fina. E o masoquista já é alguém quadrado. Você vai muitas vezes ver um pedreiro trabalhar assim, entendeu? É uma pessoa extremamente forte e resistente. Ela cria essa casca para ser forte. Ela entende que precisa ser forte, tá? Para que ela não seja humilhada. Então, uma das características mais limitantes é a comunicação. É uma pessoa péssima em comunicação. Pode observar, ela não tem força nenhuma. Ela aprendeu que o que sai de dentro dela não é bom, então quanto mais ela ficar quieta, tímida na dela, melhor. Então ela, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Tá certo? Então esse é o masoquista. Então, geralmente é uma pessoa que, se você observar, os pés dela, eles, ao invés de ela parar assim, ela para assim, ó. Por quê? É uma forma inconsciente de ela encostar uma nádega na outra para não fazer o cocô e não mostrar o que tem dentro dela. É bem forte e profundo isso. Então, na prática, como que reage um masoquista? É alguém que sempre vai estar te agradando. Então, se ele vai no restaurante, você chega lá com um cardápio e você pede para ele: o que você quer comer? E ele vai falar assim: escolhe você. Onde você quer passear? Escolhe você. Escolhe você. Não, o que eu como, eu te acompanho. Porque ele não contraria o outro para não ser contrariado. Mas veja, isso é só um mecanismo de defesa, é uma ferida emocional dele. Então o que acontece? É uma pessoa que tem dificuldade em expressar o que sente, o que pensa, porque ele acha que não tem valor. Então ele não quer ser desvalorizado, então ele vai te bajular o tempo todo. Então o que acontece? Na parte sexual, aí
tem uma coisa, porque de todos os traços é o que mais retém. Ele tenta identificar o que você gosta e ele sempre vai te agradar, para te agradar. Só que isso faz com que ele retenha a raiva. Geralmente uma pessoa é uma bomba relógio ambulante, porque quando ele estoura, Deus que me perdoe, ninguém aguenta, ele surta. E aí a pessoa pensa, fulano é surtado. Às vezes é o traço de caráter dele. Ele segurou muito, ele não aguentava mais querer ser forte, entendeu? E aí ele estoura. Veja, você não precisa ser uma pessoa quadrada, parruda, para ter esse traço, tá? Às vezes pode ser que esse traço só apareça lá no seu traço. É uma pessoa oral, mas quando tá na energia masoquista, ele estoura, tá? Aguenta muito tempo calada, tá? Então, como que funciona no sexo? Ele vai tentar compensar, assim, ele vai tentar te segurar no sexo os jogos de poder. Por isso que é masoquista. Na relação sexual é alguém que vai pedir para você bater nele. Bate, e essa pessoa bate, tá! Ela fala, bate mais forte. Ela tem dificuldade de sentir e de expressar quais são as preferências dela. Então no sexo é alguém assim, porque ela tem ali um jogo de poder no sexo, né? Tipo, eu vou ser aquela que ele espanca, é bem interessante isso. Porque ele não vai achar nenhum outro que aguenta ele, porque se não tiver eu lá, ninguém... É uma pessoa que tem dificuldade de delegar tarefa. Se não sou eu aqui nessa casa, nossa, isso não funciona, que só eu para aguentar ele, essa família. Entendeu? Mas ela se coloca nessa posição de vítima, porque ela aprendeu que ela precisa segurar, ser forte, tá? Então, no sexo tem muito jogo de poder, tá? Vai talvez querer usar objetos e tem muitas fantasias, tá? Que ela é uma forma de compensar, porque ela aprendeu a não sentir. Então ela vai pedir, bate em mim, pá, para ver se ela sente, se sentir o outro, tá? Isso quando tá na sombra, nas trevas. Na profissão é alguém que não para em lugar nenhum, porque ela não aguenta. Eu não aguento ficar muito tempo ali. Ela suporta, até certo ponto ela vai suportar, depois ela vai explodir. Tá? Então ela tem dificuldade de parar em algum lugar de repente. E no dinheiro é aquela que tem dinheiro, mas é sofrido, sofre, tudo é sofrido, tudo é dolorido, tudo demora, pra ela é mais difícil, pros outros é mais fácil. Pra mim, que você não viu, pra você é fácil, mas pra mim, aí você aparece lá com o braço doendo, ela fala, você fala assim, nossa, como eu tô com o meu braço doendo, ela, mas eu tô com uma enxaqueca, nossa, a dor dela sempre é mais forte do que a sua, tadinha dela. Mas veja, isso é só um mecanismo de defesa, é só uma ferida. Na luz, ela é uma pessoa muito bem organizada, porque ela usa aquela força que ela tem, aquela resistência, para ser uma pessoa que segue regras, métodos, que segue, por exemplo, scripts. Ela pode ser muito boa de rotina, uma contadora, alguém que tem a agenda extremamente organizada, se ela souber usar o lado luz do masoquista, tá? Então, ela consegue ser muito bem sucedida em profissões de rotina. Se ela não se dá conta disso, a rotina fica maçante e ninguém perto dela presta, porque a dor dela tem que ser superior. Então, conhece alguém assim? Você se identificou? Acolha essa dor, tá? Com amor e carinho, porque essa pessoa só precisa acessar o lado luz do traço de caráter dela, tá bom? Espero ter contribuído, um grande abraço e até a próxima aula. Olá, então vamos para o último traço de caráter. Nós vamos falar hoje do traço rígido. Lembrando que todos nós temos todos os traços de caráter. O traço rígido, a ferida emocional é traição. São pessoas que não suportam ser traídas. Então, a fase rígida é 4 e 5 anos de idade. Geralmente é uma criança que já escapou do esquizoide, do oral,
do psicopata, do masoquista, chega no rígido. Todos nós vamos passar pelo rígido. Então, no rígido, ela já não tem preocupação com a amamentação, com receber nutriente da mãe, com o território, tudo isso já está resolvido nela. E aí ela começa a ficar livre para identificar quem que é o pai e quem que é a mãe, né, dentro dela. Então, por exemplo, se ela quer algo, ela vai começar a identificar, será que eu peço para o meu pai ou peço para minha mãe? Se a mãe é uma mãe assim, rígida, que não quer muito dizer sim, por exemplo, para esse filho, essa filha, ela vai começar a pedir para o pai, porque ela sabe que tem uma diferença. De repente, o pai, às vezes, o pai é um banana, diz sim para tudo. Ela vai direto para o pai, porque o pai tem o sim. Então ela começa a disputar esse pai com a mãe. Na psicologia, na psicanálise, principalmente, isso é chamado de complexo de Édipo, que é quando o filho se apaixona pela mãe ou a filha se apaixona pelo pai. No caso da filha é complexo de Electra. Você pode pesquisar na internet isso. Complexo de Édipo, que na verdade é um drama, sempre em formato de triângulo, é uma triangulação. No relacionamento dela sempre tem outra coisa em jogo. Então é uma pessoa que usa muitos triângulos. Então ela não dá ponto sem nó não, viu? Não dá ponto sem nó. Então, no caso dessa criança, então ela aprende que para buscar o sim, eu preciso ir naquela pessoa que não vai me dizer não, tá? Então, só que diferente do psicopata, ela não é uma pessoa manipuladora, ela é uma pessoa estrategista, você tá entendendo? Ela sabe que, ó, desse aqui não adianta, então eu vou lá. Tá? Então assim, ela sempre está tentando arrumar um jeito, uma forma de conseguir o sim, tá? Com alguém. E aí ela vai driblar quem for necessário para conseguir esse sim. É uma pessoa que insiste muito. Ela é muito insistente para conseguir o que ela quer, tá? Então, o que acontece? Geralmente, para ela conseguir, como na fase ali do rígido, 4 a 5 anos, ela percebeu que a mãe não dizia sim, no caso de uma mulher, e que para ela conseguir, ela precisa ir para o pai. Se esse pai é um pai que a gente chama de permissivo ou banana, que, vou dizer sim para não arranjar briga, então ela consegue esse sim. Se o pai é um pai rígido também, ela vai batalhar muito por esse sim. Então ela é uma pessoa que aprende que precisa competir. Ela vai ser extremamente sedutora. Geralmente o corpo do rígido é assim, ó. Até em forma de ampulheta. Sabe aquelas mulheres que têm o corpo de violão? E aqueles homens extremamente sedutores? Até na voz ele é sedutor. É rígido. Ele se destaca no meio dos outros. Ele chama atenção. Ele é diferente de todos os outros traços. Ele é muito sedutor. Tá? Então ele racionaliza também, mas as extremidades aqui, ó, também tem energia. E a energia sexual dele é a mais potente de todos. Então quer dizer, Diego, que ele usa a sexualidade para ganhar as coisas? Então uma profissional do sexo é uma pessoa rígida? Ela usa a vagina? Usa o sexo? Para conseguir o que quer? Então é interesseira? Então ela não ama? É o traço de caráter. O amor sempre tem que ser algo competitivo. Eu sou melhor do que ele, do que ela. Eu sou a filha, mas eu sou melhor que minha mãe. Eu disputo o meu pai com a minha mãe. Isso no inconsciente. Então, por trás daquela pessoa que sempre quer dar o melhor, competitiva, tem alguém rígido, buscando sim, custa o que custar. Então, é uma pessoa que geralmente vai discriminar os outros, mas não é uma pessoa que busca poder, ela busca ser a melhor. Não é superioridade, eu sou a melhor e quero tudo do bom e do melhor. E o que ela vai dar em troca? Olha o meu corpite aqui, ó. Pode usar, desde que você me dê aquilo que você
que eu quero, que é o meu sim. Então você é só meu, entendeu? Você é só meu. E eu sou de quem eu quiser. Ela sempre está triangulando. Por mais que ela seja casada, se ela estiver na sombra, ela sempre tá assim, ó. Tá, eu tô com esse, mas eu tô de olho. Será que não tem um melhor? Ela pode até ser fiel, mas ela sempre tá olhando. É alguém que na vitrine de uma padaria, eu já observei isso aí, já observei. Ela fala, tem um bolo, aí a pessoa fala, tem esse bolo aqui, de cenoura. A pessoa mostra, ela já olha, vê se não tem um bolo melhor. Ela sempre está procurando alguém melhor, algo melhor. Ela é uma pessoa saciável? Não. Ninguém sacia ela. Então, o jogo dela é assim, ó. No sexo é assim, tente me conquistar. Então, assim, decifra-me, vamos ver se você sabe. Você pergunta, o que você gosta? Adivinha? Ela faz você tentar adivinhar o que ela gosta. E aí você vai fazer tudo o que ela gosta e nunca vai estar bom. Insaciável. Por quê? Tente me conquistar, mas você não consegue. Por quê? Porque ela é melhor que você. Esse é o jogo sexual. E no amor, eu tenho você, mas se eu quiser, tem alguém melhor. Tem alguém me esperando ali. A fila anda, tá? Catraca seletiva. É assim, tá? No amor. Na profissão, é alguém extremamente competitivo. Se ela precisar, ela não vai passar por cima, mas ela vai te machucar. Ela vai fazer fofoca, ela vai fazer a tua caveira e, de preferência, o prazer é te destruir. Tá? Esse é o rígido na profissão. E no dinheiro, não tem dinheiro suficiente. Eu quero mais, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não, tem coisa melhor. Você pode dar o melhor. Se é uma pessoa que está na liderança, não tem nenhum funcionário que preste. Tá? Isso na sombra. Na luz, ela é uma pessoa que precisa entender o seguinte, que realmente precisa buscar o melhor. Mas é preciso que você seja a sua melhor versão. Que você seja melhor em relação a quem você foi no passado. E não competir com os outros, mas sim competir com você mesmo. Porque no fundo sempre é uma competição com a gente mesmo. É ter relacionamento de parceria, não de triângulo. Tá? Desenvolver uma comunicação de retidão, olhar nos olhos, tá? Combinado não é caro, tá? Encontrar satisfação e principalmente unir, por exemplo, amor com sexo. Eu consigo amor e sexo na mesma pessoa, porque ela entende que amor, por exemplo, sexo é com esse e dinheiro é com esse. Então, tem aquelas pessoas assim, eu casei com ele, mas por interesse, né? Porque ele tem dinheiro, mas não sente prazer. E não sente mesmo, porque para ela é separado. Não, prazer tem que ser com esse gostoso e dinheiro tem que ser com esse rico. E é insaciável. Então, ela precisa integrar amor e sexo, tá? Através de relação e comunicação de retidão. Então, ela precisa desenvolver o amor. E principalmente aprender a confiar em si mesma, porque são pessoas extremamente inseguras. Vamos ver. Se não aparecer algo melhor, tá? Então é possível, gente, através do caminho da luz. Seja um pouco melhor a cada dia, tá? Conhece alguém assim? Você se identificou? Primeiro passo qual que é? Acolha a ferida emocional. E trilhe sim o caminho da luz. Eu espero verdadeiramente ter contribuído. Grande abraço, fique bem e sucesso!